A vitória, evidentemente, tranquiliza no aspecto técnico, na colocação no campeonato, mas o que aconteceu hoje foi muito grave, né? Até alguns torcedores entendem que não, é melhor assim do que o time banana. É óbvio, né? É nada pior do que um time de futebol, um time banana, um time que não se empenha, um time que aceita a derrota, um time cujos jogadores saem de campo derrotados e abraçando os adversários e sorrindo, rindo sabe-se lá de quê. Isso aconteceu no jogo Palmeiras e Flamengo e aconteceu no jogo Coritiba e Flamengo. Jogadores do Flamengo com esse comportamento estranho. Então é lógico que é muito melhor que os jogadores se cobrem, discutam, mas dentro de um certo limite. O que aconteceu, a gente vai ver depois com mais calma, foi grave, né? Se o árbitro resolvesse ser bem rigoroso, ele poderia ter expulsado pelo menos um dos dois jogadores, pelo menos um. E isso seria sério, poderia trazer sérios prejuízos para o time. O Flamengo já teve no passado lá uma discussão do Djalminha com o Renato Gaúcho, com expulsão e tudo mais. O Djalminha acabou até saindo do Flamengo na época. E é claro que isso não é tolerável, né? O interesse do clube tem que estar acima de qualquer coisa, não as vaidades ou as birrinhas pessoais. Quem leu meu blog na sexta-feira, quem não leu pode ler, porque evidentemente o texto está lá, vai entender o que está acontecendo. O grupo está com vários problemas, há panelas, jogadores pelos cantos, né? Não há um comando. O comando que eu falo não é só do Rueda, é acima do Rueda. Um comando do futebol realmente que consiga se impor. E aí pequenas diferenças viram grandes conflitos dentro de campo. Foi o que aconteceu na reclamação do Rodolfo. O Renato da TSPN daqui a pouco vai falar sobre isso também, da parte, digamos aí, técnica, né, do posicionamento, da estratégia, quem está errado, quem está certo. Mas a forma como o Rodolfo reclama já é assintosa e a reação do Viseu depois de marcar o gol é bizarra, né? Imagine se ele mostrou o dedo, né? O dedo do meio para o Rodolfo, lá a 60 metros de distância, sei lá quantos metros. Imagine se alguém fosse mostrar o dedo quando ele perdeu o gol no começo do jogo, na bola que o Coelhar tomou, ele chutou nas mãos do Cássio. Ou se alguém fosse mostrar o dedo para ele no dia que ele perdeu um gol feito cara a cara no jogo contra o Vasco, que foi 0-0. E ele recebeu a bola do Vinícius Júnior na cabeça, ele recuou com a cabeça. O Viseu é um jogador tecnicamente limitado, superestimado, como vários garotos que aparecem no Flamengo são tratados como grandes jogadores. Não é, longe disso. É um jogador que, inclusive, não vem numa boa fase, está jogando porque não tem outro centroavante, já que o Guerreiro está lá com essa confusão de doping e tudo mais. Eu achei que o comportamento dele, especialmente, foi absurdo. Isso não é tolerável. O cara joga no Flamengo. O cara não pode achar que a vaidade dele, a diferençazinha que ele tem com o colega, é maior que o interesse do time. Entendeu? Um clube grande, qualquer clube de futebol, qualquer time tem que ser respeitado em primeiro lugar. Ainda mais um clube grande, com grande torcida, com grandes interesses envolvidos numa reta final de temporada. Comemorar o gol mostrando o dedo, a gente já viu o jogador mostrando o dedo para a torcida, né? E sendo expulso, saindo de... Agora há pouco tempo, o que aconteceu? O Gabriel do Corinthians fez um gesto obsceno para a torcida do São Paulo, foi até punido. Agora, o jogador fazer durante a comemoração de um gol, que é a hora dele vibrar e desabafar, se sentir até aliviado, mostrando o dedo, e alguém achar isso normal, alguém tolerar isso? Para o seu próprio companheiro. Seu próprio companheiro? Que negócio é esse? Agora você imagina, Zé, se tem um jogador expulso, ou se isso tivesse, se o jogo não tivesse 3-0, isso poderia contaminar o comportamento da equipe e um jogo aparentemente controlado poderia virar um jogo dramático. Então, tem uma série de pontos aí que tem que ser ressaltados. É muito fácil o torcedor empolgado falar assim, não, é melhor assim do que um time banana. Não pode ser time banana, mas não pode também ser time de jogadores que estão achando que as suas diferenças, que as suas vaidadezinhas, que os seus interesses pessoais estão acima do clube. Isso é inadmissível. É inadmissível. Vejamos se alguém vai ter uma postura dura realmente com os dois jogadores. Na minha opinião, os dois erraram. O Rodolfo também dá soquinho nas costas do Viseu, um exagero. A reclamação dele, por mais pertinente que possa ser, acho que passa do ponto. Mas o que o Felipe Viseu fez hoje, eu acho intolerável, intolerável. Parece que o jogador se acha mais importante do que o clube. Isso não se aceita, em hipótese alguma. E isso tudo morreria se, na reclamação do Rodolfo, o Viseu não reagisse. Esse é o meu entendimento. Começa errando ali o Viseu. Eu acho que o Rodolfo passa um pouco do ponto na hora que ele dá um soquinho nas costas do Viseu. Se o cara atrás do gol ali, ou o árbitro ou a bandeira, entende aquilo como uma agressão, de repente expulsa o Rodolfo. Aí eu acho que ele se excede. E para mim está muito claro que isso é um reflexo de um relacionamento do dia a dia de jogadores que não são companheiros na acepção da palavra. Um ambiente contaminado, um ambiente de jogadores que não estão se entendendo. Então você tem um grupo aqui, o outro ali, tudo. Quando chega dentro do campo, uma reclamação, se já tem uma diferença pessoal entre dois sujeitos, qualquer reclamação, por mais pertinente que ela possa ser, em qualquer ambiente de trabalho, ou na escola, ou em casa, já acende uma faísca, já vira um incêndio. Né? Só uma faísca. É um incêndio. E isso me parece muito evidente. Alguém no departamento de futebol, não é só o Rueda, tem que detectar isso e tem que aparecer com um grande extintor e apagar esse negócio logo. Porque senão isso vai continuar acontecendo, eventualmente até com outros jogadores. Se o Viseu fez assim, né, Mauro? Beleza, errei.
errei, me distraí, foi mal. E até normal. Primeiro, ele é um jogador de ataque. Jogadores de ataque, ainda mais jogadores brasileiros, dificilmente demoram a aprender o posicionamento defensivo, né? Porque o cara é todo ele forjado para ser o goleador. E ele tem função defensiva. Mas é um jogador jovem, é natural que ele tenha um momento de hesitação, que ele se distraia. O outro que é mais experiente, tem experiência internacional, chamar a atenção, é normal. Agora, as reações dos dois, elas são... Agora, a outra reação, depois da comemoração, então eu acho que é um absurdo maior ainda. Porque ele passou um tempo, a jogada continuou, ele recebeu o passe veio do Marquinhos Gabriel, inclusive, faz o gol, já tinha perdido o gol, ele faz o gol. A primeira reação do Viseu é o quê? Não é comemorar o gol, é lembrar do cara e falar, eu fiz o gol. Sim, ainda bem que fez o gol. Sua função é essa, amigo. Ele é para fazer um gol, perde 3 ou 4. Imagina se ele fizesse um gol atrás do outro, se ele fosse uma espécie de Ronaldo Fenômeno. Que mais cara não teria. Eu acho que isso é um absurdo. O jogador não pode ter esse comportamento. Acho que o clube não pode tolerar isso. O que o Felipe Viseu fez hoje, eu acho que é muito grave. Primeiro, o ambiente do futebol do Flamengo, segundo o presidente, os demais dirigentes, é um ambiente profissional. Aqui tudo é profissional. Temos profissionais nas determinadas funções. Eu imagino que no ambiente profissional dessas pessoas, nas empresas onde trabalharam, ninguém fica saindo na porrada, se cutucando, dando cabeçada, e isso é tolerado, né? Uma discussão, um desentendimento, acontece. Não esse ponto. A pergunta que fez o Diego Alves ao repórter, eu gostaria que ele dissesse quando que eles viram isso. Quando você já viu antes, já viu. Discussão, sim. O cara fazendo um gol e mostrando o dedo dessa maneira, eu nunca vi. Se alguém viu, por favor, me ajude, porque eu não consigo me lembrar. Para o companheiro eu também nunca vi. O cara fazer um gol e mostrar o dedo para o companheiro, eu nunca vi. Para mim, isso é um fato inédito. Nunca viu, Zé? Não, nunca vi. Eu já vi sair na porrada. Agora, mostrar o dedo, teve de tudo. Teve de tudo. Aí você pega o marketing todo, essa coisa toda, as empresas que patrocinam o Flamengo, tá a camisa dele lá e tá rodando a foto o mundo inteiro, a foto e o vídeo. É a internacionalização da marca. O jogador do Flamengo vai se tornar conhecido mundialmente, já está se tornando pela internet, porque ele fez um gol e comemorou mostrando o dedo. A gente mostra aqui no Futebol no Mundo, todos os dias, lances bizarros do futebol pelo planeta. Gols contra, jogadas estranhas, marcações estranhas de árbitros de futebol na Lituânia, no Afeganistão, no Turcomenistão, no Chile, aqui no Brasil, em qualquer lugar, né? Isso aí vai rodar pelos programas esportivos do mundo inteiro. Já está rodando. Por quê? Porque é uma coisa inusitada. E ao contrário do que disse o Diego Alves, não é um lance comum. Uma briga, um desentendimento acontece. O jogador que faz um gol e a primeira reação é mostrar um dedo, que é um gesto obsceno mundial. No mundo inteiro as pessoas entendem o que significa. Esse é universal. Não é algo assim, aqui no Brasil tem um sentido, nos Estados Unidos tem outro. Não, todo mundo entende o que é isso aí. Embora a interpretação mude um pouco aqui e acolá, todo mundo entende o que ele quis fazer. Então, o que acontece? Isso aí tem um dano para a imagem do clube, isso tem um dano para o ambiente, por mais que, lógico, eles vão botar panos quentes, tem que botar, e alguém tem que ter comando no departamento de futebol. Seja o presidente, seja o vice-futebol, seja o Rodrigo Caetano, seja o Fred Luz, que é o CEO, alguém tem que ter o Rueda também, porque isso é um absurdo. O Flamengo está sendo exposto a um papel ridículo num dia de uma grande vitória sobre o campeão brasileiro e não era nem para estar falando sobre isso, por conta do seu Felipe Viseu e o seu Rodolfo. Desculpa, Mauro, o Bandeira vai começar a falar, vamos lá. Não vai falar, desculpa, Mauro. Ele parou, mas aí passou tal. Você concluiu, Mauro? Não, é isso. Eu acho que tem vários aspectos. E a pergunta, eu entendo o Diego Alves tentar minimizar, normal. Ele vai tentar esfriar. Você já não viu isso antes? Isso aí eu nunca vi. Eu nunca vi. E o Salvo está trazendo a questão da regra. Ele poderia ter sido expulso. O Flamengo poderia ficar com 9 homens ao final do primeiro tempo.